irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. Amém, amém. E nós estamos no último capítulo de Ezequiel, Ezequiel 48, e aproveitando a oportunidade para estudar as tribos de Israel do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a tribo de Aser. Meus irmãos, nós temos uma profecia para essa tribo em Gênesis 49, versículo 20. E Aser significa feliz. Bom, aqui está escrito o seguinte: Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Bom, meus irmãos, nós podemos perceber que essas tribos, elas têm muitas características de Cristo, qualidades de Cristo. E quando nós falamos aqui do pão, nós estamos falando de fartura de alimento, prosperidade. Então, de Aser é dito: seu pão será abundante, colheitas fartas, uma terra rica e produtiva. E literalmente, terrenamente falando, Aser recebeu uma herança de terra fértil na região costeira do norte de Canaã, onde havia abundância de trigo, vinho e azeite, meus irmãos. E aqui fala, né, na parte B do versículo 20, e ele motivará delícias reais. Bom, sobre o território, nós podemos ver em Josué, meus irmãos, o território que eles receberam. Josué, capítulo 19, versículo 20 ao 31. Aqui tem, então, né, a herança de Aser. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Versículo 24. Josué 19, versículo 24. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E aí começa: o seu território incluía Eucate, Ali, Beten, Aczaf, e até o versículo 31, finalizando: esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Então, os produtos de Aser seriam bons e refinados, servidos até em banquetes reais, alimento nobre de alta qualidade. Amém, amém. O pão da vida é Cristo Jesus, o nosso alimento, sim. Então, Aser, ele forneceria, né, alimentos nobres ao palácio, aos reis. E no plano espiritual, Aser representa o dom de nutrir, sustentar. Sim, meus irmãos, tudo isso são qualidades também do Messias, de Cristo Jesus, que nos dá o pão da vida, que nos nutre, que nos sustenta e que nos alegra. Amém, amém. Mas nós continuamos com as bênçãos, né, para essa tribo. Olha que maravilhoso, né? Que se encontra também em Deuteronômio, uma bênção, né, pronunciada pelo profeta Moisés. Então vamos lá, meus irmãos, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 24 ao 25. Olha que bênção, meus irmãos, olha que bênção. Então nós falamos do pão, mas agora nós vamos falar do azeite. Sim, do azeite. Então nós vemos que Aser simboliza algo fértil, abençoado. Ele vai agradar os seus irmãos por estar cheio desse azeite. Então, aqui a gente vê no versículo 24. De Aser disse: bendito seja Aser entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Amém, amém. E por causa desse azeite, sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos.
Sim, meus irmãos, proteção, segurança, força, meus irmãos, força. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz por causa desse pão, por causa desse azeite. Meus irmãos, e aqui tem uma frase interessante, né? Agrade a seus irmãos. Então a gente vê que há uma transformação na tribo de Aser. Por quê? No início, Aser não era unido com seus irmãos. Isso a gente vê em Juízes, no livro de Juízes, no Cântico de Débora. Juízes capítulo 5, versículo 16 ao 17. Diz assim: Por que ficastes entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão para não ajudar, né? Ajudar ali a união das tribos para lutar por uma causa de libertação. E aí vem o versículo 17. Gileade ficou da além do Jordão e Dan, por que se deteve junto a seus navios? Então a tribo de Dan, quando Débora convocou o povo para se unir, a tribo de Dan não veio ajudar. Então aqui está. E Dan, por que se deteve junto a seus caminhos? Aser também, a tribo de Aser não veio ajudar os seus irmãos no início, olha só. Aser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías, ficou na sua, né? Não veio ajudar os irmãos. Nesse momento em Juízes, capítulo 5, onde houve uma convocação para libertar o povo dos seus inimigos. Mas, com o passar do tempo, houve uma transformação nessa tribo. Sim, por isso que ela é abençoada. E nós vemos isso em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 11, que diz assim: Todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Bons meus irmãos, aqui está falando de uma história muito interessante. É um versículo de avivamento espiritual de Judá, depois de um período grande de idolatria. Então o rei Ezequias, ele decide restaurar a adoração verdadeira a Deus e convoca todo o povo de Israel e Judá para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E aí, quando as tribos foram convocadas, dessa vez, meus irmãos, a tribo de Aser estava com o povo de Deus para celebrar a Páscoa. É isso que você vê aqui. Enquanto outros não aceitaram o convite, dessa vez a tribo de Aser, diferente do que aconteceu no livro de Juízes, capítulo 5, Aser teve uma transformação de atitude e foi ajudar o seu irmão, certo? Ele foi e ouviu aquilo que o rei Ezequias tinha pedido. Isso você pode ver também no versículo 10. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Então algumas tribos não aceitaram o convite. Todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém, deixaram a idolatria. Então nós vemos que a profecia que nós vemos em Gênesis e em Deuteronômio se cumpre na vida de Aser. Sim, meus irmãos. Vamos lá então, Deuteronômio, capítulo 33, como nós estávamos lendo, versículo 24 ao 25. De Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos. Então a gente vê que em 2 Crônicas,
30, versículo 11, eles realmente tiveram uma mudança de atitude. E então, banhe em azeite o pé. Amém e amém, meus irmãos. E essa tribo foi muito, muito abençoada, banhada pelo azeite. Então, a terra de Azer era fértil, rica em oliveiras e em azeite, literalmente, mas também espiritualmente, porque o azeite, meus irmãos, é símbolo de unção do Espírito Santo, meus irmãos. Amém, amém. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Tudo que é falado sobre Cristo e o Redentor não foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Aser agora é o símbolo do azeite. Amém, amém. E banhes em azeite o pé. Amém, amém, meus irmãos. Então, é isso que nós vemos aqui. E também no versículo 25, sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos. Meus irmãos, sem o Espírito Santo não há consolação. Sem o Espírito Santo não há proteção na nossa mente e no nosso coração. Certo, meus irmãos? Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos. Então, esta frase transmite proteção, segurança, força. E essa terra de Azer teve muitos invasores atacavam a Palestina, mas eles eram de ferro e de bronze, os ferrolhos eram de ferro e de bronze, as trancas, nada podia entrar, representa que eles são portas fortes, cidades bem guardadas, estáveis contra os ataques. Meus irmãos, e é por isso que nós acreditamos no poder do Espírito Santo, que nos consola e nos protege dos ataques malignos. Como os teus dias, durará a tua força. E essa força não vem de nós mesmos, essa força vem do alto, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. E nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a nossa força. Amém, amém. À medida que os dias passarem, a força continuará. A força será renovada. Mesmo com o passar do tempo, haverá vigor espiritual. Amém, amém. E aqui se cumpre a profecia de Aser em Lucas. Amém, amém, meus irmãos. Olha só a profecia se cumprindo. Amém, amém. Lucas capítulo 2. Eu vou ler o versículo 25 ao 28 para mostrar o contexto. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Não é uma palavra isolada, é uma palavra movida pelo Espírito Santo. Amém, amém. Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. E aí ele começa a falar, a profetizar do versículo 29 em diante. E agora eu pulo para o versículo 36.
Amém, amém. Havia uma profetisa, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém e amém. A unção divina. Então, meus irmãos, mesmo séculos depois, olha o que acontece aqui com a tribo de Aser, ungida pelo Espírito Santo, que tinha pão para dar. Amém. Pão para os seus irmãos. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Amém, amém. Avançada em dias, velha, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Sim, meus irmãos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então ela chega nesse mesmo momento em que Simeão está profetizando, e ela também, por meio do Espírito Santo, a profetiza, encontra com Jesus. Amém e amém. É isso, a tribo de Aser, cheia do Espírito Santo, chegou naquela hora importante e dava graças a Deus e falava, profetizava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Cristo Jesus. O nosso governo é o governo do Senhor Jesus. Amém e amém, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mesmo idosa, estava ativa no serviço de Deus. E ela, da tribo de Aser, da tribo do azeite, ela reconhece Jesus como Messias antes de muitos outros. Ela banhou o pé no azeite. Ana vivia no Espírito. Sua vida era cheia da presença de Deus. E o azeite nunca seca. É pão para toda eternidade. Ferrolhos de ferro e bronze. Ela permaneceu segura na fé, apesar da viuvez e da solidão e da idade. Ninguém a derrubou. Amém, amém. Como os teus dias durará tua força, Aser. Mesmo idosa, ela não enfraqueceu. Estava forte, ativa, cheia de discernimento e visão profética, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém e amém. Ela não era sacerdotisa, não era levita, nem fazia parte do sistema dominante do templo, daqueles que crucificaram Jesus em nome de uma lei mal interpretada. Ana profetizou, discerniu a chegada do Messias, anunciou a redenção a quem esperava em Deus. Estava entre os primeiros a reconhecer Jesus publicamente. Meus irmãos, não é a ordem da criação, é a ordem da unção, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e ninguém detém o mover do Espírito, porque nunca jamais qualquer profecia
foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, amém. E eu gostaria de terminar com 2 Pedro. 2 Pedro, meus irmãos, capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, em ter um encontro pessoal com o Redentor, porque se a palavra de Deus só é uma teologia e você não tem a revelação movido pelo Espírito Santo, de nada adiantou, porque o Redentor é Cristo, o Salvador é Cristo. Amém, amém. Essa é a palavra profética. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A tribo de Aser mudou de atitude, e se não há mudança de vida, se não há novo nascimento, continua-se sendo um galho seco. Sim, meus irmãos. Mas Jesus brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E a estrela da alva é Cristo Jesus. Meus irmãos, é isso. Eu gostaria de ler Números, vamos lá. Números capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E Ana, ela sabia, e ela viu, ela contemplou o Messias quando ele nasceu, quando Jesus se tornou homem em carne. Amém. E Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça. Eu gostaria de ler agora em Malaquias. Malaquias, meus irmãos, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis, o meu nome nascerá, o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O Senhor Jesus nasceu, meus irmãos, ele veio e cumpriu a sua missão. Apocalipse, vamos lá, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 2, 28 ao 29. Assim como também eu recebi de meu Pai, diz Jesus, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém. Sim. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, que dissipa as trevas do nosso coração e que nos unge com seu azeite, meus irmãos. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele tira todo o medo, ele espanta todo o medo e nos enche de pão, nos enche de azeite. Amém, amém, meus irmãos. É isso que está aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, Ana teve sim uma revelação do Espírito Santo, foi movida pelo Espírito Santo, era uma profetisa
que não tinha uma particular elucidação. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém e amém. Nenhuma profecia surge da própria interpretação do profeta. A interpretação é dada por Deus. E ali nós vemos Ana reconhecendo o Messias, o Filho de Deus, diferente dos falsos profetas, meus irmãos. Como são os falsos profetas? 2 Pedro, capítulo 2, meus irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor. E a soberania, o governo é do Senhor Jesus. Nós somos guiados pelo Senhor Jesus. Mas eles renegam o soberano Senhor quando renegam o batismo no Espírito Santo. Sim, meus irmãos, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, porque não tem ferrolhos de bronze e nem de ferro, não tem a unção do Espírito Santo, não tem proteção. Pode até decorar as escrituras e fazer bons comentários, mas serão destruídos. São os falsos mestres que leem a Bíblia erroneamente e fazem invenções a esse respeito, igual os fariseus. Sim, meus irmãos. Ezequiel, vamos lá, meus irmãos. Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel 13, versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Mas Ana viu Jesus, o Redentor. A ela foi revelado o Filho de Deus. Amém, amém. Enquanto falsos mestres pregam bonito, mas nunca verão o Cristo, o real Cristo que fala. Amém, amém. Essa é a profecia verdadeira que vem da parte de Deus, aqueles que são movidos e levados adiante pelo Espírito Santo. Amém e amém. E o Espírito Santo não faz uso de qualquer pessoa, mas faz uso de homens santos que são dedicados ao serviço do Senhor, que amam o Senhor de fato. E essa é a tribo de Aser, meus irmãos, que banhou o pé no azeite e tinha o azeite como ferrolho de ferro e bronze. Amém, amém. Anunciou a redenção por meio do Espírito Santo e estava ali entre os primeiros a reconhecer Jesus publicamente na figura da profetisa Ana. Amém e amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos nessa quarta-feira. Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu Espírito Santo nas nossas vidas, que nos enche a cada dia com a tua palavra, a palavra da redenção, e que nos revela Jesus Cristo ressurreto, e que fala conosco todos os dias, se revelando e nos enchendo e nos protegendo. E não tememos a velhice nem a morte, porque tu estás em nós e veremos a ti face a face, em o nome de Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, Pastor Natanael. O poder vem do alto.
do Espírito Santo e Ele derrama o seu Espírito Santo sobre seus filhos e suas filhas, para que podemos seguir adiante, revigorados, cheio da força de Deus. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos nessa quarta-feira. Busque o Senhor, busque o seu Espírito e seja confortado. Amém e amém. Go, tell it on the mountain.